Como o mal se parece, ele tem um rosto, uma voz, ou ele nasce do silêncio, da indiferença, e se alimenta do desespero de uma nação. Esta é a história de como um homem, nascido na obscuridade, um artista fracassado e um soldado anônimo, ascendeu das cinzas de um império derrotado para se tornar o senhor absoluto da Alemanha. Um homem que prometeu redenção e entregou a ruína. Esta é a anatomia da queda de Adolf Hitler. Tudo começa em 20 de abril de 1889, em Braunau am Main, uma pequena cidade austríaca. Adolf Hitler era o quarto de 6 filhos, mas a infância foi marcada pela perda e por uma relação conturbada com um pai autoritário. O jovem sonhava não com poder, mas com arte. Em 1907, ele se muda para Viena, o coração cultural da Europa. Mas seu sonho é esmagado. Rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes, ele se vê sozinho, vivendo em abrigos e vendendo postais para sobreviver. É nesta Viena, uma cidade de opulência e miséria, que as sementes do ódio são plantadas. Ele absorve as correntes de antissemitismo e nacionalismo radical que fervilhavam na capital. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, oferece a ele um propósito. Ele se alista voluntariamente no exército alemão e serve com bravura, sendo ferido e condecorado. Para Hitler, a guerra era nobre, a derrota impensável. Mas a derrota veio, e com ela, o Tratado de Versalhes, em 1919, para a Alemanha. Foi uma paz punitiva, perda de territórios, desarmamento forçado e reparações de guerra esmagadoras. Uma nação inteira se sentiu traída e humilhada. E no coração do cabo Hitler, a humilhação se transformou em uma fúria silenciosa. Ele precisava de um culpado. De volta a Munique, Hitler é designado para espionar pequenos grupos políticos. Em 1919, ele encontra o Partido Alemão dos Trabalhadores, um pequeno grupo extremista, mas ali ele descobre seu verdadeiro talento. A oratória, sua retórica inflamada, culpando judeus e comunistas pela derrota na guerra e pela crise econômica, ressoa com os desesperados. Ele rapidamente assume o controle do partido, rebatizando-o para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Em 8 de novembro de 1923, sentindo o poder ao seu alcance, ele tenta um golpe de Estado, o Putsch da cervejaria. O plano fracassa miseravelmente. Hitler é preso. Parecia o fim, mas na prisão ele escreve Mein Kampf, Minha Luta, metade autobiografia, metade manifesto de ódio. Ali ele delineia sua visão de mundo: a supremacia da raça ariana, a necessidade de espaço vital, Lebensraum, e a aniquilação de seus inimigos. A prisão não o destruiu, ela o transformou em um mártir e deu a ele uma estratégia. A violência daria lugar à propaganda. O poder não seria tomado, mas conquistado nas urnas. O destino sorri para Hitler. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York mergulha o mundo na Grande Depressão. Na Alemanha, o impacto é catastrófico. O desemprego explode. A democracia da República de Weimar, já frágil, parece incapaz de resolver a crise. É o caos que os nazistas esperavam. A propaganda de Joseph Goebbels apresenta Hitler como o salvador, o único homem forte, o suficiente para restaurar a ordem e o orgulho alemão. O partido nazista, antes marginal, cresce exponencialmente. A elite conservadora, temendo uma revolução comunista, decide usar Hitler. Eles acreditavam que poderiam controlá-lo. Em 30 de janeiro de 1933, um erro de cálculo que mudaria a história. Adolf Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. Um mês depois, o Reichstag, o parlamento alemão,
é incendiado. Usando o incêndio como pretexto, Hitler convence o presidente Hindenburg a assinar o decreto do incêndio do Reichstag, suspendendo as liberdades civis. A democracia alemã morre em uma noite. O caminho para a ditadura total estava aberto. Com o poder consolidado, a Alemanha é transformada. A propaganda implacável cria um culto à personalidade. A Gestapo, a polícia secreta, esmaga qualquer oposição. O antissemitismo, antes apenas retórica, torna-se política de Estado. As leis de Nuremberg de 1935 retiram a cidadania dos judeus. Em 9 de novembro de 1938, a Noite dos Cristais, sinagogas são queimadas, lojas destruídas e milhares de judeus são presos. Era um ensaio para o horror que viria. A guerra permitiu a etapa final do plano de Hitler. A solução final, o Holocausto, um genocídio industrializado, sistemático e brutal. 6 milhões de judeus, junto com milhões de outros menos ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos, deficientes, foram assassinados em campos de extermínio, uma mancha indelével na consciência humana. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começa. A tática da Blitzkrieg relâmpago parece invencível. A Europa cai aos seus pés. No auge do poder, ele comete seus maiores erros: a falha em derrotar a Grã-Bretanha e, em 1941, a decisão fatal de invadir a União Soviética. O inverno russo e a resistência feroz se tornam o começo do fim. Em 6 de junho de 1944, o dia em que as forças aliadas desembarcam na Normandia. A fortaleza Europa começa a ruir. A guerra, agora, é travada em 2 frentes. O Terceiro Reich, que deveria durar 1000 anos, estava condenado. Em 1945, os aliados fecham o cerco. Berlim é uma cidade fantasma, bombardeada até a submissão. No subsolo, em seu bunker, Hitler se recusa a aceitar a realidade. Ele move exércitos que não existem mais, em um mapa manchado de delírio. Em 30 de abril de 1945, com um exército vermelho a poucos metros de distância, Adolf Hitler e sua esposa, Eva Braun, cometem suicídio. Uma semana depois, em 8 de maio, a Alemanha se rende incondicionalmente. A guerra na Europa havia terminado. O que resta, quando a fumaça se dissipa? Cidades em ruínas, nações traumatizadas e o silêncio ensurdecedor de milhões de vidas perdidas. O legado de Hitler não são monumentos de glória, mas cicatrizes profundas na história. Sua ascensão nos ensina uma lição sombria. A democracia é frágil. O extremismo se alimenta do medo e da crise. E palavras de ódio, quando encontram ouvidos dispostos, podem se transformar em atos de violência inimagináveis. A história de Hitler não é apenas sobre um homem. É sobre as escolhas de uma nação, sobre o perigo da apatia e a responsabilidade da memória. Lembrar não é uma opção, é um dever para que o rosto do mal, em qualquer forma que ele assuma, nunca mais encontre um povo inteiro disposto a segui-lo para o abismo.